Os caras voltaram. É isso aí, João. Tamo de volta aí. 2021. Vocês vão ter Finalmente, que né? nos engolir. Cara, espero que tenha bastante gente aí pra engolir a gente aí, né? Seria muito bom. Vai ter. Já estamos começando a divulgar, já divulguei até no meu trabalho. Aí sim, pô. Tem que Pois é. divulgar. Lembro que no começo a gente, sei lá, não fazia nada, só gravava e colocava no YouTube. Nem Pura colocava vaidade. no Pura Spotify, nem vaidade. nada. Mas legal é que hoje já tá no, enfim, tudo quanto é lugar a gente já tá colocando. Pois é. E a gente É... tá fazendo um trabalho mais rápido, né? Tá fazendo direito. Sim, é aquela coisa, né? Você vai fazendo. A primeira vez que você faz, geralmente demora, tal, porque não sabe como é que funciona, né? Agora vai descobrindo as Pois é. manhas, né? Agora só botar e começa. E esse ano tem bastante coisa, tem bastante experimento, né? Bastante coisa pra colocar no Sim, canal. não. Sim, é porque assim, a ideia, né, era só ser podcast. Mas aí a gente, enfim, foi vendo que sei lá, foi pegando gosto assim, agora quer fazer algumas coisas diferentes assim, algumas coisas mais trabalhadas, tá? Então, tem coisa diferente por aí, né? Vem bastante coisa. Já Então, estamos pessoal, preparando. tá começando mais um episódio aqui, nesse episódio 9. Episódio 9, eu Ou acho. é É. o... De podcast, eu acho que é o 9. Sim, então tá começando esse episódio novo, tal, e esse episódio aqui eu tava conversando com o João e a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco diferente, assim, ainda é a ideia, né, do último filme, a gente vai falar disso, só que a gente ficou um tempo, assim, meio que de férias, entre aspas, né, a gente parou um pouco, assim, com o canal, né, por causa do período de festas, tal, enfim, aí não, o A gente fez pessoal até ficou os meio... pockets, né? Isso, teve aquela questão lá, então aí a gente meio que decidiu falar, assim, de alguns filmes que a gente viu, né, nesse final de ano, assim, mas nada Pois é. talvez tão elaborado quanto a gente fazia nos episódios passados, mas tipo assim, qual foi os filmes que você viu nas férias, né, no Natal, no Ano Novo? Aí a gente vai seguir falando aqui, né, vai bater um papo aí sobre os últimos filmes, né, De volta à que a gente escola. assistiu. Volta às aulas aí. Nossa, eu odiava isso, mano. Ah, o que O você senhor fez falava, o nas que você fez nas férias? férias? É. Sei lá o que eu respondia, meu. Falava, joguei bola, sei lá. Fiquei na rua. É, tipo, Era bem chata. a gente só viveu, né? Assim. Não, tipo Tinha que assim, ficar era da hora escrevendo às vezes. quando pedia pra desenhar, era da hora, que gostava de desenhar e tal. Aí eu falava, beleza, vou desenhar. Aí eu desenhava jogando bola. Bem isso. Ah, legal quando viajava também, né, pô? Aí Sim, era maneiro. nossa, nunca mais viajei, mano. Se bem que que às vezes, sei lá, não vou viajar. Minha família às vezes vai e eu falo, vou ser antissocial, ficar Aí em casa sozinho. vamos fazer um último filme aí em outro estado, pô, outra cidade. Cara, já pensou? Não sei, velho. Tem algum inscrito aí ouvindo e falar, pô, só que de Minas, pode vir aqui, pô. A gente vai fazer o Quem último sabe um filme do dia. filme. O Já último filme do pensou, pô? mundo. Vai Bom, saber, a gente faz. Mas e aí, você assistiu bastante coisa? Cara, eu acho que sim, assim, não sei quando. Até que data a gente pode contar, mas eu acho que eu assisti bastante, assim. Assisti acho que uns. Deixa eu ver aqui. Mais de 9, eu acho, Nossa, filmes. bastante filme. Assisti bastante. É, eu não sei se eu assisti tanto assim, eu acho que eu assisti uns 7, por aí, uns 7, 8. Então tá bom, pô. Tá bom. Tá bom. Eu tava numa frequência bem baixa, aí eu peguei eu também peguei um pouco férias do trabalho aí, então comecei a ver um pouquinho mais de Não, coisa. eu também tava nessa vibe, assim, eu tava vendo mais por causa do podcast mesmo, assim, que é uma coisa que me fez ver mais filme, né? E aí esse final de ano eu comecei a assistir bastante. É porque assim, eu consegui colocar, né, o aplicativo aqui na televisão, então é mais fácil, é mais legal também ver na TV do que ver no PC, porque, sei lá, tem muita distração, você tá vendo um filme e você fala, eu vou fazer outra coisa. Na TV você coloca lá e fica sentado, aí você, enfim, é mais fácil terminar e depois botar outro filme, então. Então aí eu já aproveitei pra
para ver bastante filme. É, eu tinha falado, João, para você começar, mas acho que eu vou começar aqui falando Tá bom, mestre. dos Você filmes. que manda. Então, Então, ó, portanto, quais foram os ih, seus últimos filmes? então, eu vou começar falando do último filme mesmo que eu assisti ontem, que é um filme que eu gostei muito, que é um filme, não sei se a gente comentou já aqui no, tipo assim, comentar no sentido de só citar, né, que é o filme Chinatown, né, Pô, do, Chinatown, do Polanski. Polanski, que eu assisti ontem, cara. Cara, eu achei bem legal, assim, esse filme, porque, assim, para quem não sabe, tem um livro, né, que é um livro de roteiro, que é o livro assim, mais famoso aí que tem, que é o O do. Sidefield, é esse o Isso. nome? É, do Sidefield. Sidefield, né, manual de roteiro, e meio que ele fala bastante desse filme, né? Sim, E mostra foi, um pedaço do roteiro, né? e foi engraçado porque, assim, eu li o livro e tal, e eu tinha uma imagem desse filme, né? E eu não tinha pesquisado tanto sobre Chinatown. Aí eu fui assistir, nossa, pareceu outro filme, é esquisito isso. Porque eu imaginava um filme, porque eu li o livro lá, li as coisas, aí eu assisti e falei, nossa, que diferente. É porque assim, eu li o livro e eu achei as coisas meio bobas, assim, nossa, corrupção da água, não sei o que lá, que bagulho meio. Deve ser um filme bem chato e tal. Aí eu fui falar, caraca, nossa, é muito diferente do. Não sei, uma ideia escrita é diferente do filme, né? Ou você falar do filme é diferente de você assistir por causa da estética e tal. E assim, cara, eu gostei muito desse filme, assim, foi muito. Nossa, o final meio. E pra gente que eu lembro que eu comprei, que eu ganhei da minha companheira muitos e muitos anos atrás esse livro, e eu vi um pedaço de Chinatown, e eu achei o roteiro muito simples, né? E você vê o filme, ele é muito Não, estético, muito delicado, né? Mas o roteiro é simples, né? Foi isso mesmo que eu pensei, eu tava, tipo assim, eu li o roteiro e falei, essa é uma história meio boba, assim, né? Mas não é não, cara. É bem escrito, assim, né? Sim, sim, você tem um trabalho de drama, né? Bem grande. Sim, teve um filme aqui que eu acho que a gente vai comentar com certeza, né? Que ele tem uma espécie de trabalho com o roteiro, né? Que me lembrou muito quando eu estudava, né? Roteiro, lia livro e tal. Hoje em dia eu nem faço isso, só escrevo roteiro lá. Não. Sim. É porque, assim, querendo ou não, pra curta, esse tipo de conhecimento acho que às vezes não ajuda tanto, assim, sabe? Acho que até atrapalha, assim, você querer criar um roteiro, tipo, sabe, 3 atos certinho, sabe? Acho que atrapalha às vezes você escrever um Certo. curta que às vezes é mais experimental, às vezes nem tem história, às vezes tem uma construção inicial e, enfim, acaba o filme. Tá difícil colocar em prática, né? E aí eu tinha meio que abandonado um pouco técnica de roteiro, né? Mas aí eu vi um outro filme que a gente vai comentar, com certeza, que é um filme bem famoso, assim, que acho que muita gente viu, e esse Chinatown, assim, né? Essa questão do roteiro, né? Da progressão das cenas, né? Enfim, é uma coisa que me fez lembrar dessa época, assim, no comecinho. Porque, assim, eu comecei a ver filmes diferentes, né? Querer me interessar mais por cinema, porque eu queria ser roteirista, né? Sim, Aí eu sim. comecei a, tipo assim, estudar roteiro, ver filme por causa disso, né? Às vezes, por exemplo, eu ia, tenho uma ideia para escrever um filme sobre tal tema. Aí eu começava a ver filmes sobre esse tema, então eu comecei nesse mundo, assim, de assistir filmes, né, com maior frequência por causa disso, né? Pô, foi exatamente o caminho que eu tomei, cara. Eu começava a ver filmes diferentes justamente pra pensar o roteiro, né? É curioso, né? A gente tem um caminho até parecido, porque eu queria, antes de pensar em, pô, se eu quero dirigir alguma coisa, eu só queria ser roteirista, né? Só queria escrever. Cara, Enfim. assim, antes mesmo, eu queria trabalhar com desenho, né, com animação. Porque, nossa, eu assistia bastante Liga da Justiça, assistia Super Choque, esses negócios. Eu queria trabalhar, sei lá, fazendo o roteiro dos desenhos, né? Aí depois eu quis. Chegava depois da escola ou antes da escola. Tava passando esses Ah, desenhos no cê é SBT, doido. pô. Eu gostava muito, pô. Tá ligado? Esses dias minha irmã tava vendo aqui o Jovens Titãs. Caraca, é muito legal o Jovens Titãs, assim. Sim. Vendo depois de muito tempo. Sim, Aí tá. depois eu, aí depois eu queria ser mangaka. Você sabe o que é? Mangaka? Não.
Tipo assim, é o cara que faz mangá, é o autor, né? Ah, sei. Que aí eu assistia muito anime, Naruto, One Piece e tal. Eu queria fazer isso. Eu tenho até os mangá que eu fiz aqui. Seu Nem cara sei é se eu otaku. concluí. É que, tipo assim, desde sempre eu fui meio perfeccionista, assim. Isso é uma merda, velho. Que aí você não acaba as coisas, né? Ainda bem que, tipo assim, hoje em dia, nossa, eu tô muito melhor nesse ponto, assim, de terminar as coisas, né? Sei. Que antes eu não terminava, né? E aí depois eu fui pra roteiro de cinema, né? Uhum. E aí, enfim. E aí começou essa jornada aí. Cara, tem uma coisa desse filme aqui que eu não entendi muito bem, assim, cara, da história, assim. Não sei se você pode me explicar e tal. Porque, assim, tem Cara, spoiler, né? Eu olha, não, vou... não faz tanto tempo que eu vi, não, sabia? De novo, assim. Eu já vi umas Ah, é? 3 vezes. Ah, é? Você falou que tinha assistido de novo, eu acho. Acho que foi esse o É, então, tema. foi ano Você... passado. E eu acho que até. Eu não sei se até foi. A gente já tinha começado o último filme, porque eu pensei em falar sobre É, Chinatown, não não sei é? se foi antes, porque, tipo assim, você falou do... Acho que é A Marca da Maldade, o filme. Isso! Aí você começou a falar, filmes que eu já assisti, aí eu revi e tal. Acho que Pô, você verdade, acho que foi isso comentou. mesmo, mano. Isso foi isso mesmo. Mas E fala aí, aí. desculpa. Não, então, sobre o roteiro. Assim, a partir daqui eu vou contar spoilers do filme, né? Chinatown, enfim. A gente vai discutir os segredos do filme, assim, coisas que não são reveladas, né, no filme. Você vai descobrir só quando você assistir. Então, se você quiser Spoiler alert! se você quiser pular, o que a gente podia fazer é tentar marcar isso, mas a gente, sei lá, eu tenho preguiça, então talvez não marque lá, né? Tem como Certo. colocar lá na descrição, tá? Mas talvez não coloque. Então, se quiser pular, que assim, você tem uma moça que, putz, eu esqueci o nome dela, que é você tem o Jack Nixon, aí tem a moça que contrata ele, Uhum. e aí tem a só que essa moça que contrata ele tá fingindo ser outra moça, não é? Eu não Exato. sei o nome dela. Como é que é o nome dela? Da Faye Dunaway, da personagem da Faye Dunaway. Isso. E Ah, aí, não lembro, deixa eu ver aqui se eu. Em e aí, Chinatown. enfim, no filme, né, no final Evelyn Murray. isso. Aí no filme é revelado que como é que é a ordem das coisas? Enfim, ela tem ela tem um marido, né? Sim, E aí o Jack Nixon, né, ele é meio que um detetive e tal, ele investiga sei lá, ver se o marido tá traindo a mulher, ou se a mulher tá traindo o marido, enfim. E aí ele começa a investigar o marido dessa moça, né? E aí ele meio que descobre um caso lá, né? E aí no certo. final do filme a gente descobre que essa garota que ele supostamente estava tendo um caso era filha e irmã da moça, né? Sim. Só que aí eu não entendi assim, beleza. O marido dela meio que se relacionava com a filha dela e a irmã dela, eu não entendi isso, eu não É entendi assim, isso. a Faye Dunaway, que é a personagem principal, a Evelyn Murray, ela foi estuprada pelo pai, que Sim, é o cara que é o John Huston, né? E quando aquela moça que é contratada para se passar pela Evelyn Murray no começo, ela e contrata o J.J. Gates, né? E ele encontra lá, ó, tá tendo um caso com tal pessoa. Se eu não me engano, é o John, é o pai da, é o marido da Faye Dunaway, e o ex-marido, não lembro, e ou é o próprio John Huston contracenando com a neta dele, entendeu? Ela é neta dele, porque a filha no momento em que o John Huston lá, se eu não me engano, ele comete o ato com a filha dele, ele gera uma neta, entendeu? sim, não. Tipo assim, por exemplo, tem a cena lá que o Jack Nixon tira uma foto do marido da moça. Certo. Aí é como se ele estivesse tendo caso com ela. Aí meio que Sim, eu não sim. entendi isso. Tipo assim, ou é fake, ou ele realmente tinha um caso com a Não, não, não. filha da.
Não, até porque depois a Evelyn Murray, quando ela aparece de verdade, ela fala assim, por que que você tá contra... Ah, mas a dona Evelyn me contratou. Mas então, mas a dona Evelyn sou eu, né? E depois que ele entende que não tinha nada a ver essa história dele tirar foto e que tava traindo ou não. E que na verdade era só a Ah, neta dele, entendeu? Ela meio que vai. Ela fica indignada e brava porque usaram o nome dela e não pelo caso em si, porque ela sabe que que aquela ali é a filha dela, né? E ela meio não, que então, esconde a filha dela, né? então assim, o que eu quero saber é o seguinte, se o marido dessa moça aqui, Uhum. da protagonista, tava tendo um caso Não, justamente com a não, filha não, dela, não. não é tipo Não, assim, não, não, naquela hora não. eles estavam tipo assim, só conversando. Exato, exato. Ah, tá, não, tá bom, porque eu falei, caraca, que bizarro, tipo, se foi Não, isso, né, mas, não, caraca, eles só estavam conversando porque como o marido dela é exatamente o cara que depois é morto, né? sim, Lá no negócio da represa, ele é o contato com a filha dela, porque ela não pode ver a filha dela, ela esconde a filha dela, né? E porque ela tenta esconder, na verdade, do pai dela, sim. que ela não quer que se aproxime. Enfim, aí o marido dela é justamente a ponte para ela conversar e atender. Tipo, ela sabe que não tem nada a ver com o caso, não tem nada a ver. Na verdade, ele estava levando informações, enfim, Tem, essas ah, coisas. beleza, era isso que eu tava pensando, assim, sabe? Por isso que ela fica brava com Gates ou Gates, Yates, não sei, que é o personagem de Jack Nicholson, justamente porque ele não tem nada a ver com o caso, só tem e nem era ela que contratou ele, enfim. Sim. Cara, ó, tem uma coisa que eu vou enviar pra você aí, que é uma bomba aí, velho. É uma pergunta aí que eu vou te enviar, aí você vai ter que responder, velho. Vixe, Vou mandar pra você aí, ó. é o Polanski. Caraca, eu achei muito engraçado, É velho, muito engraçado, né, quando quando o ela Polanski aparece. mano, dá até fazer, tipo assim, um meme, sei lá. Eu ia fazer um meme, tipo, Jack Nixon falando mal dele. Aí ele fala, não sei que, gangue do Polanski. Aí ele aparece e corta. Boa, boa, boa. Caraca, velho. Eu falei, nossa, Puta, será pior. que é ele, mano? Aí os caras Cara, ainda falam, não sei o que, quem é esse baixinho aí? falar no Polanski é sempre falar em polêmica, né? Não tem jeito, cara. Eu O não, que, cara, eu não fazia ideia que ele aparecia, mano. Foi um papel eu meio achei muito que. engraçado quando eu vi pela primeira vez. Sei lá, cara, muito, sei lá, o papel dele é meio nada a ver. Caraca. É muito engraçado. Acho da hora quando o É o diretor capanga, aparece, né? enfim. É. É, mano. Acho muito, sei lá, engraçado. Quando eu vi, sei lá, comecei a dar risada. Pra quem não sabe, o Polanski, que é o diretor do filme, o Roman Polanski, ele também atua, né? Ele tem uma carreira de ator paralela que ele foi criando justamente. Ele foi forçando durante os filmes dele, e tem filmes que ele faz papéis bem razoáveis. E nesse ele faz um capanga, só que o Polanski, fisicamente, ele é um cara baixinho, entendeu? Tem uma voz É, mais fina e tal, e é engraçado porque ele faz ele tem uma participação importante no filme, porque ele pega uma faca, ameaçando o nosso personagem principal, e ele corta o nariz ele abre o nariz do nosso personagem principal, e o personagem principal fica o filme inteiro com curativo no nariz. fudido. É engraçado isso também. E é engraçado porque até nesse novo filme do Tarantino, né? Tipo assim, ele faz uma piada, tipo assim, meio que, Sim, nossa, não é que ele fala mal, mas ele fica meio caçoando do Polanski, assim, porque ele é pequeno, ele é fraco, ele é não sei o que lá. exato. E aí eu fico com essa imagem dele, assim, nem sei se ele é assim, né? Vai ver, ele assim, é um cara meio, sei lá, enfim, não é tão assim, como é que é a palavra? Não é inferior a palavra que eu vou usar, inferior é muito pesado, Putz, esqueci o que era a palavra, mas enfim. Ah, mas ele é um cara franzino, assim. É isso, acho que é isso, meio fraquinho Não, assim. ele é franzino, baixinho, magrinho e tal. Agora ele é um senhor, né? Quase 90 anos, ou já 90 anos. Mas é isso aí, foi o último filme que eu vi, né? Chinatown, achei legal, assim.
É um filme que talvez daqui a alguns anos eu veja de novo, né? Que nem o João comentou, acho que é um filme legal pra ver de novo, assim, pra, sei lá, pra resgatar alguma coisa que você não entendeu Sim. 100% e tal. Cara, eu É isso gosto aí. muito desse filme. E ele é muito charmoso, né? Ele tem uma estética bem curiosa. E a cena final, eu não sei se você tipo, pegou a referência, que o próprio Sidefield mostra, né, no roteiro, que é a questão do Édipo, né? Porque o que acontece lá no final, a cena trágica, Nossa, que mano, é o putz, que essa cena acontece é foda, velho. o que acontece em Chinatown, fica em Chinatown lá, tem uma referência ao Édipo, né? No acontecimento. Pera aí. Ao complexo de Édipo. Mas você diz, tipo assim, essa frase final ou toda a questão lá, Não, não, todo. não. A forma como acontece a tragédia. O que acontece com a pessoa. Ah, tá, Entendeu? tá. Entendi. Enfim, Mas fica caraca, aí. mano, esse filme não esperava acabar assim, tipo, acabar dessa É forma. foda, é Eu foda. não esperava. Você é louco. É Nossa, foda. é muito esquisito, porque tipo assim, realmente acaba o filme, mas não sei, acho que a gente tá acostumado a, não sei, ter mais cena, mas enfim, foi muito bom ter acabado assim, sei lá, teve um, Surpreendente, de certa forma. é, é surpreendente, mas caraca, você fica se perguntando várias coisas assim. Sim. Nossa, e é muito rápido também esse finalzinho, acho que tem isso assim, porque acho que faltava 10 minutos, 8 minutos. Falei, caraca, como é que vai resolver a situação? Precisa de mais cena, né? Aí acaba. Aham. Aí fica, caraca, mano. Merda, velho. Pode crer, é exatamente esse sentimento. Mas isso aí, esse aí foi o último filme que eu vi. E aí, João, qual foi aí o último filme que você viu? Ou qual foi um dos últimos filmes que você assistiu? Cara, eu assisti vários. O último, especificamente, na verdade, tinha sido um pedaço de uma coisa. Eu não terminei de vê-lo inteiro, então eu vou falar. Eu vou falar dele um pouquinho, mas eu vou falar do anterior. Eu aproveitei. Eu não sei, acho que eu tenho acesso ao MUBI, né? Como eu sou estudante, eu tenho acesso ao MUBI lá O cara é gratuito. VIP. E aí o MUBI tem aquele negócio de um filme por dia, né? Tipo, tem o filme do dia. Só que agora eles estão com um catálogo maior. Eu não sei se é alguma coisa em especial. Eu não sei. Cara, tem muitos filmes bons, sim. Filmes. Cara, eu acho que, tipo assim, eu acho que. Eu não sei se eles mudaram a plataforma, o que aconteceu lá. A disposição tá muito melhor e eles estão com os filmes é, muito bons. Fala aí o que você ia falar, perdão. Não, é que esse negócio de 30 filmes, acho que não sei se foi uma coisa até técnica, assim, de, por exemplo, a gente só consegue manter 30 filmes, então vamos criar essa brincadeira, né? E agora que eles Entendi. cresceram, é tipo assim, enfim, vamos botar os filmes aí, né? Porque eu acho que deve ter Nossa, muito isso, assim, de sair o filme entendi. e a pessoa fala, cara, eu quero muito assistir, saiu o filme. Aí eles pensou, pô, vamos botando o filme aí, vamos fazer uma Netflix aí. Não, e ficou assim. Só que, cara, a disposição é muito boa. E da MUBI é muito organizada, tem um trabalho de arte, uma curadoria muito legal, assim, é realmente incrível o trabalho deles, não é à toa. As indicações, os comentários, os feedbacks, pô, e é muito simples também, sabe? Não é nada, tem que ser, é o que tem que ser, né? Enfim, o Sim. último filme que eu comecei a ver, ainda não terminei, e desses últimos filmes que eu vi, que eu vou comentar, foram coisas que eu fazia algum tempo que eu não via, e que eu gosto muito de fazer, que são filmes, por exemplo, eu vi um filme do Chaplin, e eu vi 3 animações e 3 curtas, por exemplo. Nossa, nunca mais eu vi curta. Então eu vi 3 curtas, eu vi 3 animações, eu vi um documentário e eu vi um filme de ficção, de drama, que é justamente do Chaplin. Ou seja, eu saí um pouquinho da minha zona de conforto que eu tava, sabe? Foi legal, assim. Eu fazia muito isso antes, aí eu parei um pouquinho. E o último filme que eu vi foi o Planeta Fantástico, o pedaço, né? Eu vi metade dele, eu ainda não vi, talvez eu possa até trazer num próximo episódio.
que é o Planeta Fantástico, que é uma animação, acho que é francesa, do René Laloux. É bem famosa essa imagem. E, cara, é muito louco, assim, é francês mesmo. Essa animação, cara, o filme aparece assim aparece uma mulher assim da idade, sei lá, da pedra, carregando um bebê, e ela vai correndo assim por um deserto, parece um planeta estranho, e ela vai fugindo assim de algum ataque. Depois a gente vê que quem não estão atacando ela, mas estão brincando com ela como se ela fosse uma formiga, sabe? E quem tá brincando com ela são uma espécie de uma raça alienígena, ou uns seres assim bem evoluídos, que trabalham com meditação, que vivem de meditação, que vivem com é um outro tipo de energia, um outro tipo de... São umas criaturas assim mais fantásticas, assim, sabe? E as formigas, ou seja, os brinquedos, os animais selvagens ou os pets são os humanos. E cara, é muito louco, assim, tipo, você fica meio surpreso, porque assim, lembra muito na nossa relação com animais mesmo, sabe? Com um cachorro, às vezes com um animal mais selvagem, ou com um animal de fazenda, tipo uma vaca, um porco. O tratamento que a gente dá com eles, que é meio uma relação de carinho e uma relação de controle, e uma relação de ficar brincando. Cara, eu fiquei meio mexido, assim, porque a gente tá vendo os nossos semelhantes ali, né? E essa raça, ela fica ali, e eles não são maus, assim, eles só estão... não tem, pelo menos ainda não tem uma espécie digamos, lado, assim, né? De se eles Sim. são bons ou maus, não tem muito isso. Eles só são seres ali. E aí Caraca, o O filme João vai virar vegano agora, depois de ver esse filme aí. Nossa, interessante isso. E, cara, o que é interessante no filme é que tem uma trilha de jazz. Não sei se é jazz, não sei, é uma trilha meio psicodélica, lembra um pouco assim Pink Floyd. E é um filme no começo dos anos 70, sabe? Então tem aquela harmonia ainda meio de contracultura, meio hippie, meio... É bem legal, assim, cara, é bem estimulante o filme. Eu fiquei impressionado, mas eu ainda não terminei. O filme estava caminhando para uma espécie o ser lá, que é o nosso protagonista, ele tá crescendo, e eu não sei se ele vai ou se rebelar, ou ele vai se juntar, enfim. Ainda não concluí. Mas Cara, pode falar, esse, Pedro. esse filme aí é bem. Quer dizer, não é famoso, né? Mas é bem assim. Conhecido, assim. Eu já tinha ouvido falar dele, né? E. Pelas imagens e pelo que eu já ouvi falar dele, é bem bizarro. Acho que deve ser bem desconfortável de ver, assim, né? Sei lá, porque ver É, o ser humano numa posição diferente, assim, sim, sim. é meio estranho. É bem estranho, cara. A animação é muito boa, é muito boa. Os traços são fantásticos. E uma coisa que eu achei legal desse filme, e até tem a ver com Polanski, ó, que curioso. Esse filme, ele foi, se eu não me engano, tem umas animações de recorte, ou algumas coisas assim, que tem a colaboração direta de um escritor chamado Roland Topor. O Roland Topor ele escreveu um dos meus livros favoritos, que chama O Inquilino. E quem faz uma adaptação do Inquilino para o cinema, e uma adaptação muito fiel ao livro, eu não sou só aquelas pessoas que acham que tem que adaptar igual ao livro e tal. Comprou os direitos, vai adaptar da forma que, quando a gente pega um livro, a gente lê de forma subjetiva. Quem a adapta tem que adaptar de forma subjetiva, até porque
é uma outra linguagem, outra coisa, enfim. Então eu não sou aquele, não é igual o livro é melhor. Eu acho isso uma besteira. Não, pô, Mas tem que ser igual o livro, mano. E quem faz isso muito próximo ao livro, tipo, ele quase ilustra, por exemplo, quando eu li o livro e quando a Lalesca leu o livro, a gente imaginou cenas em que o filme ele traz à luz ali, que é o Polanski com o filme O Inquilino, em que ele é o personagem principal até, né? Que é o filme que foi, acho que foi feito na França, assim. É um, não sei se é polonês, eu não lembro, é o Tchaikovsky, que ele vai lá para morar num prédio lá na cidade, lá em Paris, e ele entra num quarto, ele aluga um quarto de uma pessoa que está em coma, e ele começa a reviver os hábitos da pessoa, sabe? Ele vai pegando os hábitos, até meio que ele começar a se transformar na pessoa. É muito louco esse filme, eu acho muito foda. O Como é que é livro o nome? O Inquilino. O Inquilino. Vou ver aqui, acho que vou colocar na minha lista aí. Cara, é Acho muito, legal. muito interessante o filme. E a atuação do Polanski também é muito, muito boa. E esse cara que participa direto desse filme, desse Planeta Fantástico, eu achei bem legal. Mas, enfim. A outra coisa que eu vi, o outro curta que eu vi, foi um curta que também tá no MUBI, que chama Nimic. O que tá aqui na Do Yorgos. capa, tá tendo Exato, as propagandas. Isso. Eu vi, era curtinho, 12 minutos, assim, eu falei, vou ver. É do Yorgos Lanthimos, lá, o cara que fez A Favorita, lá, O Sacrifício do Cervo Sagrado, o A Lagosta, tá? Um diretor bem, bem interessante, assim. Meio fez o Dente Canino, lá, aquele filme grego, né? Ele é grego, né? Bem, bem interessante. Esse filme é um violão, é bem curto, assim, sabe? É uma coisa meio ficção com fantasia. É um violonista que tá ali, tem a casa dele, tem as filhas dele e tudo mais. Aí um dia no metrô, ele pergunta que horas são pra moça, a moça vira pra ele e pergunta que horas são, e ela começa a seguir ele, e ela começa a imitar os gestos dele, assim. É uma ideia de ninguém é insubstituível, sabe? É muito interessante, cara. É bem, bem, Pô, não, os bem trailers aqui curioso. que tava tendo, eu falei, cara, que filme, sei lá, interessante, assim, né? Questão do som, questão dos Sim. cortes, assim, né? Isso Da montagem. isso é uma coisa legal, né, Igor, de pensar, poxa, o cara geralmente a gente começa no cinema, né, justamente por curtas, por experimentos, e depois você vai para os longas, documentários e tudo mais. E um diretor, ou esses diretores grandes, né, que ainda, ou, às vezes no máximo, eles ampliam às vezes para dirigir série, né, ou no meio do caminho eles dirigem série e depois vão para os longas. Sim. Retornar aos curtas, né, para manter uma ideia e para manter o seu padrão que você já estabeleceu é muito legal, assim, eu acho muito interessante Assim, agora que você comentou, né, sobre essa questão do curta, tem duas coisas que eu tinha pensado esses dias, né? A primeira coisa é justamente essa questão de ver mais curtas, né? Acho que eu tenho que ver mais porque é o que a gente vai começar a produzir, né? Isso, né? E também não ver qualquer curta, mas tipo assim, curtas que estejam do nosso nível assim, né? Porque tem uma questão, por exemplo, que a gente tá, enfim, tá produzindo um filme agora, tem essa questão de imagem, né? Da gente querer uma estética interessante, uma imagem bonita e talvez curtas de baixo orçamento assim não tenham, né? E como a gente está focado muito em cinema e nesses curtas que tem uma imagem mais profissional, aí quando a gente vai fazer o nosso, a gente fica meio com, nossa, não tá ruim e tal, mas pro nosso nível talvez esteja bom, né? Então pensei, cara, pessoal, preciso ver filmes mais amadores assim, mais, né, dentro da nossa realidade para não ficar, sei lá, decepcionado, né? Enfim, né, Concordo, para ter mano, mais concordo. referências. E é uma coisa que eu não faço, faz tempo que eu não vi um curto assim. Outra Cara, coisa também era de. Não, peraí, o que você ia falar? não, pode complementar.
Não, então, tipo assim, sabe, fazer uns episódios de curta, assim, né, do último filme, falar de curta, assim, que aí já estimula a gente ver mais, né? Sim, cara, até porque, por exemplo, eu vi 3 curtas, né? Nesse período. Pô, a gente poderia ter feito Quanto você viu? episódios. Três. 10? 3? Três, 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 três. Ah, eu entendi 10, fala caraca. Não, não, não. Três. Pô, que eu acho que eu até vou aproveitar pra falar desses dois depois que você falar do seu próximo filme. E o pior é E. que, assim, pior que é fácil ver, né? 10 Sim, minutos, 15 minutos, tipo, caraca, dá pra ver um monte, sabe? exato, exato. Exatamente. Bom, então, por enquanto foram esses. Depois eu falo dos outros 2 curtas que eu assisti. Mas eu assisti Planeta Fantástico, né? Um pedaço de Planeta Fantástico, metade do filme, um filme curtinho, eu ainda não terminei, mas eu quis aproveitar para contar, e legal que ainda tinha essa relação com o Polanski. E o outro foi o Nimic do Yorgos Lanthimos, que é esse que eu falei. Bem, pessoal, a gente vai ter que dividir, né, esse vídeo em 2 partes, né? Porque, assim, Ou só de até falar. 3. Sei, já pensou? Porque assim, cara, a gente só falou. Eu só falei de um, você só falou de um também. E, tipo, a ideia era falar de vários, né? Sim, sim. Tal. Então, até o momento, a gente vai separar em 2 partes, né? Então, essa parte um, né? Que ela vai acabar aqui. E aí, na semana que vem, a gente vai postar a parte 2, né? Então, nesse episódio, a gente falou do filme Chinatown, né? Do Polanski. E o João falou do filme. Como é que é Planeta o nome? Fantástico e Nimic. Isso. Então, até o próximo episódio, pessoal.